É claro que a derrota machuca. É claro que a derrota dói, ainda mais para o grande rival. Mas hora de virar a página e trazer um ensinamento que esse time do técnico Maurício Barbieri tem dado a todos os torcedores cruzmaltinos. Com Barbieri no comando, não tem resultado que o Vasco precise nessa semana. Ou o time perde, ou o time ganha. É um time que não empata. E é o único resultado que o Vasco não pode ter, quinta nem no domingo. Como o Maurício Barbieri vai preparar esse time para vencer o ABC e vencer o Flamengo e seguir na Copa do Brasil e no Campeonato Carioca? Técnico do Vasco vai ter novidades, vai ter bons reforços. Vamos falar também do nosso adversário, que vem fazendo ótima campanha em 2023 e vem motivado, cheio de moral. O volante vai falar aqui no News que o jogo é de igual para igual. E no segundo bloco, o Vasco continua buscando reforçar o seu elenco, mas de uma maneira sigilosa, para não criar grandes expectativas. Numa data importante, o Vasco lança a sua rede social oficial para comemorar 75 anos do Campeonato Sul-Americano de 1948. A gente volta já já, depois dela, com um news muito recheado. Toca aí, guitarrinha! Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos, nessa terça-feira, dia 14 de março de 2023. Está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite, que a gente traz com muita satisfação a você, que vai dar aquela curtida, dá aquele like, por favor, para que mais vascaínos possam chegar ao News. Pegue o link também desse vídeo e compartilhe pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Avisa que o News está entrando no ar. Seja membro do canal Atenção Vascaínos, o QR Code está aparecendo aí na tela. Sendo membro do canal Atenção Vascaínos, você pode participar de eventos, como por exemplo, dia 1º de abril, tá chegando, tá pertinho, o evento de 4 anos de celebração do canal Atenção Vascaínos no sítio Shekinah, em Papucaia, interior do Rio de Janeiro. Vai ser uma festança, muita alegria, muita celebração. Você pode ainda participar. E você também pode participar do News, quando ao vivo, pode participar do Arquibancada do AV, das nossas lives tradicionais de segunda-feira e daqui a pouco participar eventualmente também do nosso pré e do nosso pós-jogo. Estaremos abrindo sempre as portas para vocês, membros e assinantes do canal Atenção Vascaínos. Na abertura desse News, quero dar 2 recados. Primeiro do Renda Extra, que está ajudando muita gente a ganhar um din-din até R$4.000. Você pode ganhar trabalhando de casa, tendo uma boa internet, bom plano de dados, uma boa internet no seu computador, na sua casa, você consegue trabalhar. Você compra o curso Lucrando em Home Office, que está aqui na descrição desse vídeo. Paga R$47. E você vai ter uma equipe de suporte que vai dar toda a assistência para que você trabalhe e consiga ter a sua renda. Você pode ser agraciado com a renda total, para você, de repente, até viver disso, ou então ter essa renda complementar. Volto a dizer, tem uma equipe de suporte que dá toda assistência, mas se você não conseguir aprender, eles devolvem a sua grana. É o Renda Extra, ajudando muita gente, lucrando em home office, aqui no canal Atenção Vascaínos. E o outro recado é da 1xBet. A 1xBet que tá dando muita alegria para você. Você que quer ganhar dinheiro, você usa a 1xBet. Primeiro comentário fixado, você tem um link. Você faz seu cadastro, bota os seus dados, se habilita a poder jogar e você vai usar a palavra Vascaínos para dobrar. Você que gosta aí das apostas rapidinhas e de jogo a jogo, use a 1xBet. A 1xBet paga bem, paga rápido, empresa séria, que patrocina grandes campeonatos pelo mundo. E se você fizer via 1xBet, você vai estar ajudando o canal Atenção Vascaínos. 1xBet, parceira aqui do AV. A derrota de ontem, é claro, torcedor cruzmaltino, é muito sentida, mas usada como aprendizado.
de um time que completou no domingo 90 dias de vida. A reapresentação do Vasco para a temporada 23 aconteceu em 12 de dezembro de 22. 3 meses de trabalho. E um time que tem mostrado uma enorme evolução. Só que não dá para ficar lambendo as feridas do jogo de ontem. Tem que virar a chave, aliás, a expressão do momento na colina histórica. Quinta-feira, o Vasco joga contra o ABC, segunda fase da Copa do Brasil, depois de derrotar o Trem. O Vasco passa e enfrenta um adversário que já enfrentou algumas vezes na Copa do Brasil. Esse jogo é o foco. Depois de 1.400.000 na primeira fase, o jogo agora vale 1.700.000 para o Vasco, que é da Série A do Campeonato Brasileiro. Jogo decisivo, sem vantagem, diferente do primeiro jogo em que o Vasco jogou pelo empate, agora não. Agora precisa vencer. Se houver empate, decisão nos pênaltis. E aí a preocupação, pênalti, Pedro Raul perdeu, Alex Teixeira perdeu, claro, vai ser treinado, e muito treinado. Jogadores que têm treinado bem, Alex Teixeira e Pedro Raul treinam diariamente, mas na hora de bater nos jogos não foram bem. Alex Teixeira perdeu contra o Bangu, Pedro Raul já perdeu contra o Flamengo e contra o Volta Redonda. Agora está na hora de dar uma reciclada, só que se for para decisão de pênalti, pode ser até que todo mundo tenha que bater seus pênaltis. Mas o Vasco quer vencer é no tempo normal. Aliás, o Vasco vai ter uma semana de 2 jogos que estão dentro do estilo Barbieri de ser. E por que a gente está dizendo isso? Porque com Barbieri não tem empate. Se empatar quinta-feira é pênalti, não vale. Se empatar domingo com o Flamengo, está eliminado. O Flamengo ganhou a vantagem ontem ao vencer por 3-2 o primeiro jogo. O treinador vascaíno tem a seguinte campanha. São 12 jogos impressionantes, 8 vitórias, 4 derrotas. Ele não sabe realmente o que é empatar. O treinador vascaíno tem uma filosofia de futebol ofensivo, de futebol de muitas oportunidades. O jogo do Trem, por exemplo, o Vasco teve 32 conclusões a gol. O time que mais finaliza no Campeonato Carioca, o time que mais finaliza certo no Campeonato Carioca, é um time que tem a vocação para o gol. Marcação alta, marcação pressão. E agora precisa ter mais do que nunca isso, porque precisa vencer. O Vasco tem que vencer o ABC, o Vasco tem que vencer no tempo normal o Flamengo. E Maurício Barbieri falou sobre isso ontem, depois do jogo. E a gente vai reproduzir porque é uma fala importante sobre a ofensividade, mais do que nunca tendo que ser aplicada nesses 2 jogos. 2 jogos de muita coragem. Barbieri. Olha, o Vasco precisa vencer esse jogo. Difícil responder. Minha cabeça agora está na quinta-feira. Eu entendo a sua pergunta. Eu acho que tem a ver também com a hierarquia, com o nível dos adversários, com aquilo que eles apresentam. Então, nesses grandes jogos, a gente, claro, tem uma disputa a princípio mais equilibrada. Os adversários conseguem jogar a gente um pouco mais para trás. E a gente tem, pela avaliação que a gente faz, tomar alguns cuidados com algumas coisas e tal. Não que contra o Trem e o Boa Vista a gente não tenha, mas a avaliação que a gente fez era tipo de entrar de outra maneira, explorar e levar vantagem. Eu acho que no momento oportuno, volto a dizer, depois de quinta-feira, agora o foco é em quinta-feira, a gente vai rever, analisar bastante, ver com calma aqui o que aconteceu e procurar entrar com uma formação, com uma estratégia, com um sistema que nos permita vencer o jogo no domingo. A gente precisa de uma vitória simples e é isso que a gente vai buscar. Para quinta-feira, o técnico do Vasco teve o dia de hoje e vai ter amanhã para uma reavaliação. Não tem muito tempo de treinos e de ajustes. Claro, ele estudou muito o ABC, hoje cedo já estava no CT, fazendo os estudos do adversário. Está ali com o DESP dando aquele auxílio, a princípio zero problema, todo mundo bem, nenhum problema médico. É claro que Maurício Barbieri não quer nem falar da palavra poupar, mas vai ver quem se recuperou melhor do jogo de segunda-feira para o jogo de quinta-feira. Mas a tendência é time completo. Todo mundo bem, vai o time principal do Vasco da Gama. E o técnico do Vasco falou sobre isso também. Para ele, a palavra poupar não existe. É quem estiver em melhor condição.
mas se tiver todo mundo bem, é força máxima, Barbieri. Eu não usaria essa palavra. Eu acho que tem possibilidade de mudança, sim, a gente avaliando, entendendo quem tem melhores condições para jogar. Mas isso eu só vou conseguir responder ou ter ideia disso na quarta-feira. Amanhã tá todo mundo ainda muito cansado do jogo. Na quarta-feira a gente vai avaliar aqueles que tiveram uma recuperação melhor ou não. Preciso ver com calma o ABC, já tenho todo o material, uma ideia, mas agora é estudar o adversário. E foco total até quinta-feira. Meu mundo acaba na quinta-feira. Depois de quinta-feira, a gente pensa no que vai acontecer. O Vasco já tem um desfalque. O goleiro Halls, que não tem ido para o banco. Mas é bom a gente colocar porque está dentro do elenco. O Halls vai cumprir mais uma suspensão por conta daquela expulsão no jogo contra o Sport Recife. Aquele jogo confuso do ano passado. Então o Halls não vai para o jogo. Já não deveria ir mesmo. Porque Léo Jardim e Ivan tem seguido na Copa do Brasil e também no Campeonato Carioca. A grande dúvida em relação a Andrei Santos. Ele foi expulso no último jogo da Série B do Campeonato Brasileiro contra o Ituano, lá em Itu. E logo se levantou a hipótese de que ele teria que cumprir a suspensão numa competição subsequente, organizada pela CBF. No entanto, a notícia é boa. O Regulamento Geral de Competições, no parágrafo 3º do artigo 60, diz claro nesse RGC de 2023 que não há transferência de competições de 22 para competições de 2023. Ele, se tivesse sido expulso como foi contra o Ituano e houvesse mais jogo, ele seria obrigado a cumprir a suspensão automática. Mas foi o último jogo, então não tem que cumprir suspensão automática em nenhuma outra competição. O que poderia acontecer é se o tribunal, o STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, tivesse dado no julgamento que aconteceu no dia 8 de dezembro uma punição em jogos, em mais de um jogo. E aí sim ele teria que cumprir agora. Mas o STJD apenas o advertiu. Houve uma advertência e o Andrei está limpo, liberado para o jogo. Vai poder jogar normalmente, mais uma boa notícia. Quem está prontíssimo para ir para o jogo, muito pronto, é Luca Orejano. Orejano, a gente informou aqui na semana passada. Questão clínica, ok. Questão física, bem melhor. Claro que ainda falta para ganhar massa muscular, para aguentar o repuxo. Mas a possibilidade de sentir, de ter algum problema muscular é quase zero. O jogador está muito bem, está ótimo. Mas a questão da massa muscular é porque realmente o Luca Orejano é muito franzino. Precisa ganhar um corpo. E esse é um trabalho que o Vasco vai fazer paralelo à preparação do jogador junto com o grupo. Então o Luca Orejano está ok, está pronto e provavelmente o técnico Maurício Barbieri vai levá-lo para a partida. Orejano não tem condição de jogar ainda 90 minutos. Vai ter aí o cronograma de minutagem, deve jogar pelo menos um tempo, não se sabe se começando, entrando no intervalo, não se sabe. Mas o importante é que Luca Orejano, que volta a dizer, vai continuar fazendo um trabalho de massa muscular para ganhar força, para ganhar condição de empuxo, de embate num campeonato tão competitivo como vai ser o Campeonato Brasileiro. Ele estará à disposição do treinador vascaíno. Marlon Gomes e Figueiredo são jogadores que há inclusive uma preocupação da volta deles paulatinamente. O técnico Maurício Barbieri foi até cobrado ontem, depois do jogo da entrevista coletiva, do porquê da escalação de Matias Galarça e não do Marlon Gomes. E ele reiterou essa situação, a questão física. São dois jogadores que estão vindo de inatividade, mas ambos estarão mais uma vez à disposição e precisam jogar, tem que jogar. O Vasco, ele provavelmente vai com o de melhor. Volto a dizer, dependendo amanhã da revisão que vai ser feita, se algum jogador sentiu alguma coisa, da questão do desgaste, já está todo mundo já programado com alimentação, com sono, com hidratação para estar bem. Lembra daquele papo do pijama training da semana passada? É mais ou menos isso. São 5 jogos em 14 dias. O Vasco já fez 3. Flamengo no domingo passado, Bangu, Flamengo ontem, agora o ABC e domingo o Flamengo. Então sempre é treinamento com controle de carga, treinamento adequado para cada jogador,
alimentação, sono, enfim, para todo mundo estar bem. Mas amanhã é que vai se ter uma noção melhor quando o treinamento vai para o campo, dos jogadores que jogaram contra o Flamengo. Mas a tendência é que ele possa botar o time que vinha jogando, com a volta do Rodrigo, com Jair e com Andrei Santos. E na frente, Peck, Pedro Raul e Alex Teixeira. A defesa formada com Léo Jardim, Puma Rodrigues, Capasso, Léo e Piton. É o time titular do Vasco hoje. Pode acontecer alguma alteração? Só se alguém não estiver 100%, alguém com dor muscular, alguém demonstrando um certo cansaço, aí sim, ele vai fazer a alteração em cima do condicionamento e não com o aspecto de poupar. Não é jogo para poupar, é decisão. O Vasco vai jogar para dentro do ABC para conseguir um bom resultado. O jogo é encarado como difícil porque o adversário sempre complica. É o 5º encontro entre Vasco da Gama e ABC. Em 2020, foi o último encontro. O Vasco venceu por 1-0, gol de Germancano no Maracanã. Jogo dificílimo. O atacante Paulo Sérgio do ABC perde um gol incrível. Eu me lembro, estava nessa partida. Incrível. Foi um dos últimos jogos antes ali da pandemia. E o Vasco vence por 1-0, gol de Germancano. Em 2011, de ótima lembrança, o ABC passou pela campanha do campeão da Copa do Brasil, que foi o Vasco da Gama. Vitória apertada, mas o Vasco venceu. Em 1994, a gente tem uma imagem antiga do pênalti cobrado por Valdir. Aqui no Rio de Janeiro foi 1-1. Lá em Natal, o Vasco venceu por 2-0, gols de Valdir e do saudoso Denner. E a única vez que o ABC eliminou o Vasco foi em 2014. O Vasco perdeu em Natal por 2-1, foi eliminado da Copa do Brasil. São 6 jogos entre as equipes, 3 vitórias do Vasco, 3 empates, 1 vitória do ABC. O zagueiro Léo, capitão do Vasco, tem jogado muita bola, falou muito de foco ontem, muito, mas foco demais, achando que agora tem que virar a chave e concentrar nesse jogo, que é um jogo que tem que se saber jogar. Porque diz Léo, o Brasil tem várias competições, cada uma com uma característica, e a Copa do Brasil é uma dessas, competição traiçoeira. Fala aí, capitão Léo. Então, como eu falei, né, a gente tem que mudar a chavinha. Aqui são 2 jogos e na quinta-feira pode ser decidido já, na próxima quinta. Então a gente tem que saber essa mudança de chave, né? O calendário brasileiro, ele é muito assim. Daqui a pouco vem o Campeonato Brasileiro, você tem que saber jogar o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, o Estadual, tem que saber jogar essas competições como ela pede, né? Então a gente tem que estar bastante concentrado, porque quinta-feira é muito importante pra gente. E eu já aproveito para convocar mais uma vez o torcedor que vem nos apoiando. E mesmo eu não estando aqui, desde o ano passado eu vi que essa torcida aqui tem ajudado muita gente. O ABC, adversário do Vasco, disputa o campeonato regional, o campeonato Potiguar, tem inclusive o clássico domingo contra o América e a Copa do Nordeste, em que está muito bem. É o 2º colocado do grupo B, com 11 pontos, 7 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, apenas está atrás do Ceará. Tem 10 gols marcados, 6 gols tomados, mas vem de uma derrota no último dia 7 de março para o CRB por 1-0 lá em Maceió. O técnico é o jovem Fernando Marchiori, de 42 anos de idade. Foi campeão da Copa Verde em 2015 pelo Cuiabá, campeão da 2ª divisão pelo Maringá no Paraná, campeão da Copa Paulista, o título mais recente, com a Portuguesa de São Paulo. O elenco tem alguns jogadores conhecidos. Simão, ex-goleiro do Operário, lembra dele? Aquele time do Operário que a gente não conseguiu ganhar de maneira nenhuma em 2021. Simão é o goleiro. Valber, o muito excelente, tá agora também no ABC. Márcio Azevedo, aquele veterano lateral esquerdo do Botafogo. Jean Patrick, volante, que já jogou no Vasco como lateral direito. Matheus Anjo é a joia do time, jogador de 24 anos, meia. Paulinho Mocelin, atacante que até chegou a ser ano passado cogitado na draga que o Vasco tava de trazer o Paulinho Mocelin. Felipe Garcia, que é um dos artilheiros do time na temporada, ponta, ex-Operário, ex-Brasil de Pelotas, 7 gols, é o artilheiro do Campeonato Potiguar. Mas destaques mesmo do time são Rafael Silva e Rafael Luiz, que inclusive marcaram na vitória da primeira fase, quando o ABC eliminou o Tum Tum do Maranhão por 5-0. O time mais provável: Simão, Valber, Afonso, Richardson e Jonathan, Valfrido, Wellington Reis, Bruno Lima e Jailson, na frente Rafael Silva e Paulinho Mocelin, o time do ABC. E a gente vai ouvir o volante Jailson, que estava naquele jogo de 2020. Ele fala primeiro sobre o confronto
de quinta-feira aqui em São Januário. Sim, vai ser um jogo difícil, né? Jogar contra o Vasco sempre é difícil, porém a nossa equipe está muito focada, né? A gente vem numa crescência também, fazendo grandes jogos, Copa do Nordeste estadual, e o primeiro jogo da Copa do Brasil também, então acho que vai ser um grande jogo, né? Esperamos chegar lá e fazer uma grande partida para sair de campo com o nosso objetivo. E ele lembra o confronto de 2020, aquela vitória magra do Vasco, gol do Cano. Sim, em 2020 fiz parte, né, do jogo que a gente teve contra o Vasco lá. Foi uma grande partida também, onde a gente perdeu em detalhes. Espero que dessa vez seja diferente, e espero poder conquistar, né, se Deus quiser, nosso objetivo, que é a vitória, classificação lá. E sabemos que vai ser um jogo muito difícil, né? Não tem favorito porque são duas grandes equipes, né? Mas eu tenho certeza que a gente vai com foco máximo para que a gente possa sair de lá com o nosso objetivo. Você está vendo a arte aí, mais de 10 mil ingressos vendidos, está caro, o ingresso está pesado, o Vasco aumenta o preço para ter uma receita melhor e para não ter tanto prejuízo, está tomando muito prejuízo, inclusive também no Maracanã, teve ontem pouco mais de 400 mil reais da renda do jogo, é incrível. No jogo do domingo passado, de 5 milhões de renda, tirou pouco mais de 1 milhão. Então o Vasco está precisando desse dinheiro, arrecadar. Não que precise, mas os jogos, os espetáculos precisam trazer algum retorno para o Vasco da Gama. Mas a expectativa, ainda tem o dia de amanhã, ainda tem quinta-feira, para o torcedor comprar seu ingresso para Vasco da Gama e ABC. A arbitragem vai ter um árbitro de 33 anos, de Juiz de Fora. Alô, Rodrigão, teu conterrâneo aí, ó, de Juiz de Fora, Paulo César Zanocelli da Silva, de Minas Gerais. Auxiliar número 1, Guilherme Dias Camilo, também de Minas, e Marciano da Silva Vicente, de Minas Gerais. Ele apitou em 2022 a derrota do Vasco em Maceió, vergonhosa por 2-0 para o CSA, e foi quarto árbitro naquele jogo Tombense 1, Vasco da Gama 1. Em 2022, foi indicado ao quadro nacional da FIFA. É um árbitro jovem e que vem crescendo, mas que tem pouca minutagem em jogos do Vasco, jogos de Série A, jogos de times grandes, mas que faça uma boa arbitragem. No próximo bloco, a gente vai falar sobre movimento de mercado e também de uma data importante na história do nosso clube. Na abertura desse segundo bloco, vou dar o recado da Barros Barreto para você. A Barros Barreto Refrigeração, na rua Barros Barreto, loja 107A e B, em Bom Sucesso. Montagem de borracha para geladeiras e freezer sob medida, uma das poucas lojas que fazem isso no Rio de Janeiro. Venda de compressores para geladeiras, venda de peças e acessórios para geladeiras, ar-condicionado e máquinas de lavar. Venda de gás refrigerante para ar-condicionado e geladeira. Anote o número, vale a pena, hein, para você conservar os seus aparelhos bem, refrigerar bem. 021 2209 5754, 2209 5754. Um grande abraço ao querido Douglas, a Vivi, a rapaziada da Barros Barreto. Até o dia 4 de abril, o Vasco tem tempo ainda para reforçar o seu elenco. Para o Campeonato Carioca, não há mais. Primeiro jogo da semifinal era o limítrofe para inscrever atletas. Esse elenco,
o Vasco passando pelo Flamengo, vai jogar a final do Campeonato Carioca. No entanto, dia 15 de abril começa a grande brincadeira, né? Que é o Campeonato Brasileiro. O Vasco passando pelo ABC na quinta-feira poderá inscrever atletas para a terceira fase da Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro vai até setembro, o prazo de inscrição máximo. A janela fecha no dia 4 e abre no dia 3 de julho. Então, somente a partir de 3 de julho, quem não for contratado agora, até 4 de abril, é que poderá jogar. E aí há um hiato, um buraco, entre abril e julho. 15 de abril a 15 de maio, um mês. 15 de maio a 15 de junho, outro mês. 15 de junho a 15 de julho, já entrando na janela, 3 meses. Vamos colocar aí 2 meses e meio sem poder contratar. Por isso, uma preocupação de melhorar, reforçar o elenco do Vasco, que é um elenco jovem, que é um elenco que tem mostrado boas valências, mas a grande dúvida, será que esse elenco vai ter gás para jogar o Campeonato Brasileiro por 2 meses e meio sem estar muito reforçado? Bom, o diretor executivo Paulo Brax tem feito tudo muito no sigilo, exatamente porque cria-se uma expectativa muito grande. Ele afirmou que até o final de abril, início aí da janela, no caso, o Vasco teria de 80% a 90% do seu elenco recheado, pronto, faltando aí algumas peças que viriam na janela. O Vasco tem buscado jogadores muito pontuais, oportunidades de negócio. A principal função que o Vasco busca é realmente a volância. O primeiro volante é uma prioridade. Depois que o Vasco contratou o Manu Capasso, que foi aquela novela para inscrevê-lo, vinha como prioridade o volante. Veio a oportunidade de negócios para o Andrei. Só que Andrei é uma outra situação completamente diferente. Andrei só será substituído depois que voltar para o Chelsea no dia 1º de julho. Claro que a contratação de um volante terá que ser feita antes, mas só será apto a jogar depois do dia 3 de julho. Por isso, não há uma grande pressa em se contratar um substituto para o Andrei, mas para a volância sim. Ontem, por exemplo, deu para sentir a necessidade de um primeiro volante, porque o Vasco hoje só tem o jovem Rodrigo. Barros até pode fazer aquela função, mas não é a principal. Andrei joga muito bem ali, mas não é um volante de tanta pegada como o Rodrigo, por exemplo. Precisa ter um volante mais forte. Mas não é fácil contratar esse jogador. O mercado é muito restrito para algumas posições. Um primeiro volante só de contenção, não. Barbieri gosta de volantes que também joguem. E aí todo mundo gosta. E quem tem, vende caro. Meia, por exemplo, é uma posição que o Vasco, claro que quer. Mas vamos colocar aqui o exemplo de Davi Terãs, que foi um interesse do Vasco antigo. E o Vasco fez a consulta e o Atlético do Paraná pediu 6 milhões de euros pelo jogador. Nesse momento, não há interesse de despender esse valor para contratar Davi Terãs. E o Vasco busca oportunidades. Quer ver uma oportunidade? Matias Abaldo, atacante da seleção uruguaia, jogador de 18 anos do Defensor. O Vasco fez o approach, o Vasco fez a proposta por empréstimo, mas o Defensor só quer vender. E hoje obtive a informação, o Vasco definitivamente saiu da mesa de negociações. Só se o Defensor procurar e disser, ó, vamos sentar aqui de novo, vamos tentar fazer alguma coisa. O Vasco fez uma proposta considerada baixa por empréstimo para um jogador jovem que ficaria permeando entre base e profissional, jogador muito promissor, uma das joias do futebol uruguaio, mas hoje só se o Defensor procurar de novo para reabrir, como foi no caso de Manu Capasso com o Tucumã, é que a situação de Matias Abaldo vai ser reaberta, vai ser revista pelo Vasco da Gama. Como eu estou dizendo, até lá, oportunidade de negócios. Como eu falei também, brecha do Andrei e brecha do Marlon Gomes. Por quê? Porque vem aí o Mundial em maio. Mas, aliás, a situação do Marlon Gomes, eu também tive a informação hoje.
O Vasco estava com aquela rusga em função de não disputar categorias de base, principalmente sub-20 e 17 os campeonatos brasileiros, por conta do ranqueamento, que talvez nem cedesse jogadores? Não. Vai ceder o Marlon Gomes. Não é uma briga que o Vasco quer ter com a CBF e nem com o jogador. Fica chato. Marlon Gomes quer jogar o Mundial. Andrei vai. Andrei estará lá. Mas também não é algo tão longevo. Em 15 dias, 20 dias no máximo, dependendo do que o Brasil conseguir no Mundial, os jogadores voltam. Dependendo, se não for na primeira fase que o Brasil caia, em menos de 10 dias talvez estejam de volta. Então Marlon Gomes e Andrei estarão no mês de maio desfalcando o Vasco da Gama. Mais uma cara para esse meio que precisa ser reforçado. É a posição que eu diria hoje mais importante, mais prioritária. O Vasco tem Rodrigo, tem Barros, jogadores jovens, mas que na comissão técnica se sabe, ainda não conseguem suportar um campeonato brasileiro como titulares. Podem eventualmente jogar. Há uma necessidade sim de contratação. Mas mesmo a gente fustigando, mesmo a gente correndo atrás, hoje é o que a gente sente. É contratar no sigilo, não dar muitas dicas. Por quê? Porque cria-se uma expectativa muito grande. Fala-se de um nome, todo mundo já sabe onde joga, cor do cabelo, chuteira, como ele anda, quais as características, e isso acaba atrapalhando a negociação. Então hoje é para se fazer as coisas com muita tranquilidade. Agora, que o Vasco deve contratar sim, até o dia 3 de abril, vai. E eu arriscaria jogadores de meio campo, um volante e um meia principalmente. Oportunidades como Matias Abaldo, que é um atacante de lado de campo, se pintar, oportunidades de negócio, mas hoje prioritariamente para dar mais cancha, para dar mais força ao time do Vasco, jogadores para o meio de campo. O Vasco lançou hoje de forma oficial a associação, o clube associativo, suas novas mídias sociais. Que bom, a associação se mexendo, estava tão parada, só se fala de SAF, parece que o clube ia acabar. E a rede social, você está vendo aí o Twitter oficial, o novo Twitter da Associação do Clube de Regatas Vasco da Gama, que também tem no Instagram. O endereço está aqui embaixo, @CRVasco_BR, @CRVasco_BR. Os torcedores vão saber de ações do clube, coisas que o clube estará desenvolvendo, por exemplo, plano de sócios e outras ações, melhorias nas sedes, vai se saber através desses endereços, além de ações do esporte olímpico e também do esporte paralímpico. Danilo Bento, que é o VP de comunicação, que acumula essa vice-presidência na associação, é o responsável por ajustar todos esses mecanismos de comunicação que são muito importantes. Em breve, o Vasco também vai lançar seu site, crvascodagama.com, www.crvascodagama.com. Voltando ao futebol, para quinta, o Robson Bambu vai estar ok também. E tem treinado, até estranhamente não foi, o Miranda se recuperou rapidamente da pancada que tomou no jogo do Flamengo, tá ok, mas o Robson já entra na briga, é mais um zagueiro de pé direito. Quem está fazendo aniversário hoje é Puma Rodrigues. Puma Rodrigues, que fez um golaço contra o Flamengo, mas tem sido um pouco criticado pelos torcedores na questão de marcação, mas é um bom jogador, um ótimo lateral, parabéns a Puma Rodrigues. E olha, na segunda quinzena de abril vai haver a questão da concessão provisória do Maracanã sendo discutida. E a nota oficial, isso se fala muito nos bastidores de Flamengo e Fluminense, do gestor principal do Maracanã, quanto às declarações dadas pelo vice-presidente geral do Vasco da Gama, Carlos Roberto Osório, falando que não entendia que Flamengo e Fluminense jogassem em dias seguidos, quando no ano passado reclamaram do Vasco. Eles fizeram uma vasta carta, a gente leu ontem no nosso pré-jogo, chegou-se à conclusão do seguinte: Flamengo e Fluminense sentiram o golpe. Estão preocupadíssimos com todo esse movimento que o Vasco está fazendo. É bom lembrar que o Vasco notificou o Tribunal de Contas, também o governo do Estado, porque quer
uma posição quanto à questão da licitação, desmarcada em 27 de outubro e que ninguém falou mais absolutamente nada. O Vasco espera uma definição agora, até por questão de transparência, tem Ministério Público por trás, exigindo também essa transparência, porque não dá para o Maracanã ficar sem licitação. E o Vasco até faz a sugestão, já que não se tem ainda uma ideia de licitação, que o governo tome conta do Maracanã, como era antigamente, e não Flamengo e Fluminense somente. Tem muita coisa para rodar nisso aí, muita água para passar debaixo dessa ponte, mas essa é a impressão dos bastidores. Que essa manifestação da dupla Fla-Flu ontem mostra claramente que eles estão sentindo a pressão. E para encerrar, antes da hora do abraço, a lembrança, que inclusive foi colocada hoje nesse Twitter oficial do Vasco da Gama Associação, nós lembramos disso hoje de manhã no Acorda Vascaíno. Se você não viu, veja o Acorda Vascaíno no canal AV+, completando hoje 75 anos da conquista invicta do Sul-Americano de 48. Vasco, campeão continental em Santiago do Chile, uma competição que foi reconhecida depois pela Conmebol como título sul-americano, e o Vasco que disputou com Colo-Colo do Chile, que foi o organizador, o River Plate, o Nacional do Uruguai, o Emelec do Equador, o Litoral da Bolívia e o Municipal do Peru. Teve a seguinte campanha: o Vasco venceu por 2-1 o Litoral da Bolívia, 4-1 o Nacional do Uruguai, 4-0 o Municipal do Peru, o Emelec, vitória por 1-0 do Vasco, e o Vasco empata com o Colo-Colo, dono da casa, em 1-1 e vai para a última partida 0-0 com o River, Vasco campeão sul-americano. Uma grande lembrança, 75 anos dessa conquista fantástica que marcou a história do futebol vascaíno e também do futebol brasileiro. Agora, a hora do abraço, e a gente vai, nessa hora do abraço, fazer um pedido a vocês. Primeiro eu quero abraçar Marcelo Sozinho, grande amigo, grande jornalista, que fez aniversário no dia 12, e a querida Marcela Freire, que é uma vascaína de longa data, que já não vejo há muito tempo, mas aniversariante de ontem também. Um grande beijo, um grande abraço para os dois. Mas eu quero aproveitar esse momento para pedir a você a força do canal, porque o tio do querido Emerson Rocha, Antônio Carlos Boar, está precisando de sangue. Código 343737, você está vendo a arte aí. Banco de Sangue Serum, no centro, na Avenida Marechal Floriano 99, e na Barra da Tijuca, na Avenida Ayrton Senna 2150. Qualquer tipo de sangue, faça a doação, ajude Antônio Carlos Boar, que está usando uma bolsa de sangue por dia e precisa de estoque. Qualquer tipo de sangue. Vou repetir: no centro, Avenida Marechal Floriano número 99, e na Barra da Tijuca, na Avenida Ayrton Senna 2150. É só dizer: quero doar sangue para Antônio Carlos Boar. Código 343737, e vai chegar o sangue para o Antônio Carlos. Ajude. Ajude uma pessoa que está precisando e está necessitado. Amanhã de manhã tem o Acorda Vascaíno bem cedinho no canal AV+. A gente tem também o Bom Dia Gigante bem cedo, com Emerson Rocha às 10 da manhã. À tarde tem Boletim AV, amanhã tem Boletim AV. E à noite eu estarei ao vivo no News, a partir de 9h30, na véspera de Vasco da Gama e ABC. Quinta-feira, 9h30 da noite, a bola rolando em São Januário. A gente vai fazer o nosso abre às 8h30 na quinta-feira para esse jogo importante da Copa do Brasil. Dá aquela curtida? Pode ser? Aquele like para nós aqui, dá aquele like, compartilha para geral, avisa que o News passou com muita informação. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Tchau, turma. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!